Bom, então agora vamos à definição formal, a definição matemática de um cilindro. E para tanto, nós vamos considerar dois planos paralelos, ok? Então aqui tem um plano inferior e tem um plano superior. E nós vamos considerar uma reta S interceptando esses dois planos. Essa vai ser a reta que vai dar a inclinação para o nosso cilindro, ok? Bom, então consideramos nesse plano inferior um círculo de raio R e centro O, tá? Esse círculo nós estamos chamando pela letra C, tá? Então chama-se cilindro circular ou apenas cilindro a figura geométrica formada pela reunião de todos os segmentos, como este verde aqui, paralelos à reta S e que tem uma das extremidades nesse círculo e a outra extremidade está neste plano superior. Então, quando nós consideramos todos os possíveis segmentos dessa forma, nós conseguimos construir esse sólido geométrico que é denominado então de cilindro. Ok? Bom, então como vocês podem ver, o cilindro ele tem também alguns elementos. Então nós temos as duas bases que são paralelas, porque elas vão estar em planos paralelos, ok? Essas bases elas são círculos de centro O, raio R. Nós temos o eixo, que é então essa reta que passa pelo centro das duas bases, tá certo? Nós temos a altura, que é a distância entre as duas bases, ou mais precisamente, entre os dois planos que contêm essas bases. E nós temos também a geratriz. A geratriz é um segmento, então, cujas extremidades estão na borda do círculo, ou seja, na circunferência, tá? E que são paralelos ao eixo, ok? Então, esses segmentos, eles são denominados de geratriz. Tá certo? Bom, então, nós vimos que dependendo dessa reta S, dependendo da inclinação dela, o nosso cilindro, ele vai ser reto ou ele vai ter uma inclinação, ele vai ser oblíquo, ok? Então, note que quando essa reta inicial ela faz um ângulo reto com os nossos dois planos paralelos, notem que nesse caso, a altura ela vai ser exatamente igual à geratriz, ok? Já isso não ocorre quando nós temos um cilindro que é inclinado, ó. Nesse caso, a geratriz, que é paralela ao eixo, que é paralela à nossa reta inicial, é diferente da altura, que é a distância, então, entre as duas bases. Ok? Então, aqui nós também temos essa diferença, né, entre os cilindros retos e oblíquos. Com relação aos cilindros retos, nós temos duas seções que são importantes, tá? Uma delas é a seção meridiana, que é quando nós fazemos um corte no cilindro passando pelo eixo, ok? Então, notem que nesse caso, quando nós olhamos para esse corte, a figura geométrica que forma é um retângulo, tá certo? A gente fala que o nosso cilindro é um cilindro equilátero quando esse retângulo aqui, na verdade, é um quadrado, tá bom? Ou seja, quando a altura, né, é igual à largura. Bom, a gente sabe que a largura desse retângulo aqui é 2 vezes o raio. Então, a gente fala que um cilindro é equilátero quando a altura é igual a 2 vezes o raio. Ok? Então, o cilindro é equilátero, tá? Ele é um cilindro reto em que a altura é igual a 2 vezes o raio. Eu vou pôr aqui. Em que H é igual a 2 vezes o raio. Ok? Uma outra seção que é importante, tá? E ela é válida não apenas para cilindros retos, tá? Ela também é válida para cilindros
oblíquos. É quando nós fazemos um corte paralelo às bases, tá? Então, note que sempre que a gente faz esse corte, a figura que se forma, essa seção, tá? Ela sempre vai ser um círculo exatamente igual ao círculo da base, tá bom? Independente da altura que eu faço esse círculo, tá? E essa seção é chamada de seção transversal, tá bom? Então, a gente usa essa seção transversal para definir o volume de um cilindro, e a seção meridiana e o conceito de cilindro equilátero, muitas vezes eles podem aparecer dentro de um exercício.